O alcoolismo é considerado uma doença pela Organização Mundial de Saúde desde 1967. Mas, embora essa doença não seja uma doença contagiosa, é uma doença que afeta não só o indivíduo, mas se espalha por toda a família. Família e saúde são assuntos de cidadania. E é por isso que eu converso agora com Nilce Totino, Relações Públicas dos Grupos Familiares Al-Anon. Senhora Nilce, muito obrigado pela sua presença no Cidadania. Seja bem-vinda ao estúdio da TV Senado. Nós que agradecemos a oportunidade de falar de um assunto tão importante para toda a comunidade. E é importante para a sociedade inteira mesmo, né? A gente falar de saúde e de família, a gente está falando da nossa sociedade. Vamos começar por uma pergunta que já é fartamente respondida, né, para quem busca informação sobre isso na internet, mas nunca é demais. O alcoolismo, eu acabei de citar, é uma doença. Eu gostaria que a senhora falasse sobre isso, né, sobre o que é o alcoolismo do ponto de vista da Al-Anon. O alcoolismo, segundo a Organização Mundial da Saúde, é uma doença que afeta o físico, o emocional e o espiritual do indivíduo que faz uso exagerado e compulsivo, obsessivo de bebida alcoólica. Ele também é considerado pela Organização Mundial da Saúde como uma doença de relacionamento, porque como o álcool altera o humor, né, daquele que o ingere, faz com que essa alternância de humor dificulte o relacionamento, principalmente o relacionamento familiar, o relacionamento social, o relacionamento no trabalho, porque as pessoas que estão envolvidas com um doente alcoólico têm muita dificuldade para entender o que está acontecendo, né? A saúde hoje já trata o alcoolismo como uma doença, o que há muito tempo não acontecia, e trata o indivíduo com mais respeito, dando a ele um pouco de dignidade, assim como dá à família também a oportunidade de conhecer, de entender essa doença tão ladra, eu costumo dizer, porque acaba roubando realmente toda essa qualidade de vida, não só do indivíduo que faz uso, mas da família e daqueles com os quais ele convive. É uma doença que suga, né? Começa sugando a pessoa que está no vício e vai sugando as pessoas ao redor, como a senhora aqui bem colocou, e principalmente a família, né? Que é onde você tem aquele convívio mais íntimo, aquele convívio mais próximo, e é ali que a gente vê, né, quando tem uma pessoa na situação de vício, o quanto isso prejudica, né? Infelizmente, muitos de nós já tivemos, né, a oportunidade de conviver com alguém que passou por isso, ou convive com alguém que passa por isso, e realmente é muito triste a gente ver. Agora, o grupo Al-Anon, ele tem uma característica que é muito interessante. Vocês têm um foco na família, né? O próprio nome já diz, são grupos familiares, né? Eu queria que a senhora falasse um pouco sobre os grupos familiares, a Al-Anon, e por que essa escolha por tratar a questão de uma maneira mais ampla, familiar e não apenas com foco no indivíduo. Marcelo, o Alcoólicos Anônimos teve início nos Estados Unidos após a recessão, né? Quando o alcoólico resolveu parar de beber conversando com outro alcoólico, né? Ele teve uma grande sacada, que foi o Bill W., de saber que se ele falasse dele e não passasse um sermão, ele iria se sentir melhor, porque ele estava falando dele, e ia criar uma empatia. As famílias ficaram muito felizes com, poxa, tudo que a gente queria é que o príncipe encantado, né, voltasse, tinha virado um sapo, virasse príncipe encantado novamente. No entanto, a família percebeu, principalmente a esposa do Bill W., que é a Lois W., percebeu que ela não estava feliz. Não estava dando certo esse negócio dele parar de beber. Por quê? Ele procurava em outros alcoólicos a ajuda que ela tinha feito de tudo para ele parar de beber, né? Tudo que pudesse imaginar, ela tinha feito e não tinha dado certo. No entanto, ele conversando com outro alcoólico, ele conseguia ficar sóbrio. Então, ela ficou muito ressentida, ela ficou magoada. E ela percebeu que ela também estava doente com isso. E aí,
conversando com outras esposas de alcoólicos que também passavam por essa mesma situação. Isso no século passado, né? Em 1951, quando surgiu o Al-Anon nos Estados Unidos, elas perceberam que, poxa, vamos então colocar o foco na nossa dificuldade de relacionamento. Por que é que nós ficamos, como familiares, afetados? E, a partir daí, surgiu os grupos familiares nos Estados Unidos e no mundo todo. Este casal viajou o mundo todo levando essa mensagem de esperança. Ela, a mensagem de esperança para o familiar e ele para o alcoólico. Deu muito certo. No Brasil, chegou em 1965 no Rio de Janeiro. Também os familiares se reúnem, que é o que acontece até hoje, para conversar sobre as suas dificuldades. E Alcoólicos Anônimos desenvolveu o que eles chamam de passos, que seriam algumas recomendações, sugestões, na verdade, para que os alcoólicos pudessem usar e realmente passos lentos, né? No ritmo de cada um, no tempo de cada um. E as esposas, então, principalmente a Lois, adaptou isso para a vida dela e trouxe isso para os grupos familiares Al-Anon. Então, os grupos familiares Al-Anon, no mundo todo, têm como filosofia de vida o foco para o familiar e entender a sua participação nessa doença bastante devastadora que é o alcoolismo, porque o familiar se sentia culpado, se sente até hoje. Ele bebe por minha causa, né? Que é a fala. Sim. Ele bebe porque eu engordei, bebe porque eu tive filho, bebe porque eu não sou bonita, bebe porque não tem dinheiro, enfim. Se sente muito culpada com isso. Se sente responsável de uma forma obsessiva para fazer o outro parar de beber. O que não funciona. Porque, como eu lhe disse no começo, a grande sacada do Bill foi falar dele, não passar sermão. E que é o que o familiar faz. Se você me amasse, se parava de beber. Se você fosse... Esse papel da família, a partir do momento em que muda o paradigma de uma situação, de um comportamento, simplesmente um comportamento viciado, ou de um comportamento, poderia até dizer assim, rebelde, né? Como a senhora colocou, às vezes a família entende que a pessoa que está no alcoolismo, seja o homem ou a mulher, está assim porque está infeliz com a família, e daí começa com o emprego, por vários motivos, não está feliz com a vida, mas não olha para esse aspecto que é um aspecto de saúde. E a partir do momento em que muda esse paradigma, o papel da família ganha uma importância maior no sentido de trazer a pessoa de volta, tirar a pessoa do vício? Ganha. A gente não costuma falar vício porque a gente entende como doença, né? Então, vamos falar como doença, então. A gente entende como doença e aí a mudança de atitude da família repercute de maneira saudável no alcoólico, não é? Agora, tem alcoólicos que vai falar, não, eu vou morrer bebendo. E a família aceita isso. E a família entende isso, praticando o programa, né? Frequentando as reuniões, entende como lidar, né, com essa situação, acolher, que é respeitar a escolha do outro, que é muito difícil. Então, a mudança da família, né, principalmente, por exemplo, a agressão, né, que faz parte, a violência física, violência emocional, a violência sexual muitas vezes, isso o familiar começa a entender, começa a colocar limites e começa então o outro a entender que tudo bem, ele pode beber, mas ele tem um limite. E também ele pode procurar ajuda, ou na religião que ele escolha, ou em Alcoólicos Anônimos, que fatalmente é o local mais comprovado de ajuda ao alcoólico. O grupo Familiares não tem uma abordagem, alguma metodologia, alguma forma de abordagem, alguma recomendação de abordagem para essas famílias conseguirem acolher e tirar a pessoa dessa situação de doença? O que tem a dinâmica da reunião são outros familiares que falam sobre a sua própria experiência. Então, compartilham a sua experiência com base em peças de literatura que estão à disposição. Por exemplo, o Dilema do Casamento com o Alcoólico.
Né? Essas peças de literatura estão à disposição no site. No site, estão à Vamos colocar o disposição. site também na nossa tela ali para as pessoas verem, né? Quem quiser acessa o site, busca essa literatura, busca instrução, busca informação para entender melhor o problema de saúde que nós estamos tratando aqui e dessa forma contribuir como familiar, como amigo, como colega de trabalho, para ajudar as pessoas que muitas vezes, na maioria das vezes eu acredito, querem sair dessa doença. E a família também percebe que, como ela está doente, muitas vezes, como eu disse, a doença do alcoolismo é física, o familiar também fica doente fisicamente, né? E desenvolve muitas doenças psicossomáticas que afetam a sociedade. Veja, você tem um familiar que trabalha, que tem que faltar porque tem que buscar o marido não sei onde, ou o filho, porque a doença é democrática, né? Não é só o homem. Você imagina uma família onde a mãe é alcoólica, aí ela é bem desestruturada. Então, o filho buscando ajuda, o companheiro buscando ajuda para ele vai influenciar de maneira positiva em todo aquele relacionamento familiar. Isso é comprovado mundialmente, né? Outra coisa que é importante, dentro dessas reuniões, a dinâmica ela é muito saudável, porque ninguém vai falar mal do outro. Vai falar de si. Como tem base nessas peças de literatura escritas pelo mundo todo, as pessoas se identificam, aquela empatia. Poxa, eu já passei por isso, ou estou passando por isso. Posso aplicar isso na minha vida, de acordo com o meu ritmo, com a minha cultura, com a minha informação, com a minha formação. Porque, repito, a doença do alcoolismo é uma doença democrática. Vai desde os palacetes até a sarjeta. Não escolhe classe, não escolhe cor, não escolhe gênero. E você encontra muitos alcoólicos que moram na rua, né, que são andarilhos, e que são pessoas inteligentíssimas. Né? Que são pessoas que têm cultura, que optaram por isso. Agora, como é que a família... vê o quanto o alcoolismo destrói, né? E como que a família aceita que aquele familiar que eu amo, aquele filho que eu dediquei a minha vida, mora na rua hoje? Como é que é lidar com isso? Então, uma situação bastante difícil. O Al-Anon dá esse suporte para a família entender. Sim, é um compartilhamento de experiências, né? No final das contas, que com o suporte, com todo o apoio do grupo, com todo o apoio de literatura, de textos, de informação, e que ajudam, né, nessa busca compartilhada pela saúde. Agora, eu queria que a senhora falasse um pouco sobre esses passos, né? Tem Eu só quero te falar uma coisa, Marcelo. Sim, claro. Importante que as pessoas saibam que dentro dos grupos existe uma regrinha básica fundamental, que é a questão do anonimato. Importantíssimo. Então, as pessoas... O Al-Anon não é anônimo, tanto é, né, que estou aqui comentando e formato, mostrando, né, para a sociedade como é importante as reuniões. Mas os membros são anônimos, eles não aparecem, não falam que são... E pela mudança da sua atitude, as pessoas percebem que, opa, está acontecendo alguma coisa importante ali, né? Mas dentro das reuniões, tudo que é dito ali, fica ali. As pessoas só tiram dentro da reunião aquilo que é importante para elas. E como é que aplicam os passos, né? Como é que vem isso? Os passos vão falando de uma caminhada, como eu disse. Então, ele vai falar da impotência perante o álcool, que não é uma fraqueza. Esse é o passo inicial. Esse é o 1. Eu sou impotente perante o álcool. Assumir essa dificuldade. Aceitou, né? Isso, né? E o complemento dele é muito importante. Somos impotentes perante o álcool e perdemos o controle da nossa vida. Então, esse controle da vida para o familiar, ele é muito difícil. Como é que eu perdi o controle? É o outro que bebe, é meu filho que bebe, é minha esposa que bebe. Eu não perdi controle nenhum. Como é que eu vou aceitar isso? Então, também a filosofia do Al-Anon é uma filosofia de aceitação. Eu preciso aceitar que eu também fui afetada como familiar, eu preciso aceitar que como familiar a vida não está do jeito que eu gostaria e que eu sou responsável como familiar para mudar essa situação. Então, e aí segue o passo 2, o 3, até o 12. Né? São 12 passos que as pessoas... Num resumo, assim, a pessoa tem esse passo... Me parece que esse passo inicial é
fundamental. Talvez seja o mais difícil, né? Primeiro porque você está olhando para uma caminhada que é uma caminhada longa, né? Não é uma caminhada fácil, não é do dia para a noite. Não. E toda longa caminhada começa com um passo, né? E você só chega ao final da caminhada se você não parar no meio do caminho. Como é que, depois passar dessa barreira inicial em que a pessoa que está adoecida pelo alcoolismo e principalmente a sua família, o seu grupo de relacionamentos, junto com essa pessoa, entende a impotência diante do álcool, passado isso, qual é o caminho? Eu vou te fazer um resumo, resuminho rápido. Então, o 2 vai falar que eu tenho algo superior a mim, né? Que pode me ajudar, que eu sozinha não posso. O 3º vai dizer que eu tenho que confiar que a coisa vai funcionar, eu tenho que confiar. O 4º, o passo 4, vai dizer da importância de fazer um inventário na sua vida. Olha, presta atenção qual é a sua participação nesse movimento insano, nessa doença aí. Você tem uma participação aí. Então, olha para você. O 5º, né, o passo 5, vai dizer, olha, fala para você, conta para você mesmo que você tem um defeito, né, que você errou em algumas coisas. Conta para Deus e para a maioria dos familiares, a gente sabe, segundo o que dentro dos grupos se lê, que é fácil falar para Deus. Aí vem a história de falar para outro, você tem que contar para outra pessoa. E aí é a quebra do orgulho, que muitas vezes o familiar está até a tampa de orgulho. Porque, como eu falei, é o outro, não sou eu. Sim. O 6º também começa um relacionamento com um poder superior, que não precisa ser denominado Deus, mas é que como cada um acredita, como cada um concebe isso. Muitas vezes é até o próprio grupo, uma pessoa, um líder religioso específico. Então vai pedir, olha, eu quero ser diferente. O passo 7 vai dizer, olha, eu estou pedindo com toda a humildade que eu andei até agora, que eu reconheci, que eu fiz tudo isso, eu estou pedindo para ser diferente. A pessoa começa com essa aceitação, vai caminhando, chega à humildade. Aí isso é uma conquista. Passo 8 vai dizer, olha, é preciso que você faça uma lista, e esse eu acho um passo fantástico, dentro da associação. Você precisa fazer uma lista das pessoas que você causou prejuízo. Epa, como é que eu, né? Não. E aí é um passo difícil de fazer. O 9 vai complicar um pouquinho mais, porque ele vai pedir para você fazer reparações. Você fez a lista, aí vai fazer reparação. Aí o 10 vai falar, olha, presta atenção diariamente se você continua recaindo nos mesmos erros. Como eu falei, a obsessão, a raiva, que é uma raiva incontrolável, o ressentimento que o familiar tem em relação ao outro. Por que ele não para de beber? Eu estou pedindo, né? Bom, vai fazer essa avaliação diariamente. O passo 11, ele vai pedir que você tenha um contato com o poder superior. E o passo 12 vai dizer para você que você entendeu tudo isso, então que você leve a mensagem a outras pessoas que estão sofrendo. Isso tudo, todos esses passos incluem o indivíduo, a pessoa que está na situação de alcoolismo, e a família. Esse da família, que eu te falei, da família. Mas família. Esse teve origem em Alcoólicos Anônimos, exatamente. Diferencia aí em algumas palavras, né, que o alcoólico vai levar a mensagem para outro alcoólico, o familiar vai levar a mensagem para outro familiar. Entendi. Basicamente é o que difere. De resto, o caminhar é o mesmo. O grupo de familiares Al-Anon e os grupos de Alcoólicos Anônimos se conversam? São situações diferentes? São diferentes. Nasceram, né, paralelos, mas têm caminhadas diferentes. Porque o enfoque de Alcoólicos Anônimos é para o alcoólico parar de beber. E para a família entender esses efeitos da doença no seu relacionamento e se melhorar. Entender a sua participação e se melhorar. Na verdade, o propósito é compreender e auxiliar os familiares e amigos que são portadores da doença. E dentro desse contexto, há recomendações também para que
a pessoa, aí já com foco mais no indivíduo, mas também a família, né? Busque o tratamento psicológico, talvez medicamentoso. Marcelo, é de cada um. Há pessoas que precisam desse apoio terapêutico e que o Al-Anon não opina sobre questões de fora. Ele não vai dizer, olha, vai, decidir. Não vai, fica, não fica, né? Não recomenda nenhuma internação, não. Porque é preciso coragem para mudar, Marcelo. Sim. É preciso um trabalho intenso de ter coragem, de enfrentar as escolhas, porque toda escolha tem consequência. Sim. Né? Então, você precisa estar pronto para essa escolha. Né? Nós, dentro do Al-Anon, existem os grupos Alatim, que são voltados para jovens, de 13 adolescentes, né? De 13 a 19 anos. Imagine o que é crescer, formar a sua personalidade num ambiente onde o alcoólico, né, completamente entorpecido pelo álcool, e o familiar não alcoólico, seja ele o pai, a mãe, quem seja, entorpecido pela obsessão de fazer o outro parar de beber. Então, o foco muitas vezes é só no outro, ele não olha para o resto. Até o cachorro muitas vezes é afetado. Uhum. Ele já sabe que alguém vai chegar, que o cachorrinho já sabe, está escorrendo. De violência, né? O álcool tem essa relação? Tem. E a pandemia, isso exacerbou a violência, principalmente como ela é, porque o familiar reage à maneira de beber do outro. Então, ele vai ter atitudes agressivas de enfrentamento. De saúde mental também, né? Sim. Por isso que os CRAS, né? Os CRAS trabalham com a questão da saúde mental e tem CRAS de álcool e drogas, né? Específico, porque a saúde mental... Os CRAS que a senhora diz... São centros de apoio de recuperação álcool e drogas, né? Que existem nas cidades, como um posto de saúde, né? UBS, específico para isso. Porque o governo, a sociedade em geral já percebeu que é importante ter esse apoio, né? E Alcoólicos Anônimos e o Al-Anon, muitas vezes estão lá dentro desses CRAS, mostrando que não é para abandonar o tratamento médico, mas existe este apoio que, inclusive, quem trabalha, profissionais que trabalham com Al-Anon, conhecem a filosofia do Al-Anon, muitas vezes recomenda. Sim, como um tratamento, como uma forma de auxiliar no tratamento. Um apoio, né? A senhora falou um pouco sobre a história do grupo e o Al-Anon, ele está... dos grupos, né? São grupos familiares, né? Mas eu me refiro ao grupo como um todo. Está no Brasil inteiro, né? Eu queria que a senhora falasse sobre isso, porque a gente está gravando aqui a entrevista, às vezes a pessoa está perguntando, ele está se perguntando, será que na minha cidade tem? Será que no meu estado tem? E aí eu queria que a senhora falasse sobre isso. Eu vou pedir para o pessoal colocar mais uma vez o site do Al-Anon na tela, para quem quiser poder acessar o site, buscar mais informações, mas que a senhora falasse sobre essa abrangência dos grupos. Os grupos familiares Al-Anon estão em todas as unidades federativas, né? Com exceção do Acre e de Fernando de Noronha, que não é uma unidade federativa, mas e no Amapá. Mesmo assim, o Al-Anon oferece um apoio por meio de reuniões eletrônicas. Então, em todos os lugares, em todos os horários, onde a comunidade sentir essa necessidade, né, as pessoas sentirem a necessidade, os profissionais pedir, por favor, a gente precisa de um grupo aqui para apoiar a família. O Al-Anon está lá disponível para apoiar a família. Ele é dirigido, coordenado pelos próprios membros. Por isso eu convido as pessoas que têm familiares alcoólicos, que foram afetados pela maneira de beber de alguém, que num clique da aberturinha da cerveja já fica sobressaltado. Conheçam uma reunião, se disponham a ter coragem. Como eu disse, é anônimo, ninguém vai saber... Porque, lógico, você vai saber que você está entrando porque não está... Sim, né? Mas vai saber só as pessoas que estão lá, né, vão saber que estão entre pessoas que sentem o mesmo problema, que têm a mesma dificuldade, que saíram, que superaram. Então, o meu convite é para que as pessoas realmente conheçam e parem de... se disponham a parar de sofrer, porque é um sofrimento. Reforço o convite às pessoas que estão assistindo o nosso programa, entre no site, você que tem parente, um amigo, a ajuda e o acolhimento, às vezes, é a melhor forma de começar um processo de tratamento. Para a gente fechar a nossa entrevista, um minutinho, a pergunta pinga fogo, o que é cidadania? A cidadania
para mim, como relações públicas dos grupos familiares Al-Anon, é levar essa informação, fazer com que as pessoas participem desse movimento, né, dessa filosofia de vida que é o Al-Anon, e levando a informação para toda a comunidade, para todos os lugares onde o alcoolismo está, porque ele não está em lugares específicos. A cidadania, para mim, é dar essa oportunidade, essa disposição para as pessoas buscarem ajuda. E, novamente, agradeço pela oportunidade de estar aqui, de levar essa informação. Eu que agradeço, dona Nilce, muito obrigado pelo seu tempo e pela entrevista. E eu agradeço também a você que acompanha a programação da TV Senado. Assine o canal da TV Senado no YouTube, ative as notificações e acompanhe toda a produção do Poder Legislativo diretamente da fonte. A TV Senado, democracia todo dia.